Amém? Pode se assentar. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. Eu acho que hoje estamos aí no número menor, né? No culto de domingo, porque como amanhã é feriado, muitos aproveitaram para dar um passeio, né? Alguns viajando, passeando, ou recebendo visita, né? Mas graças a Deus por nós que estamos aqui, porque o Senhor está aqui conosco. Amém? Graças a Deus. Muito bem. Vamos entender então esse versículo que nós lemos. Aqui diz o seguinte, vou repetir. Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha só. A palavra de Deus, ela nos ensina que não existe apenas um tipo de morte, mas existe 3 tipos de morte. Já preguei aqui outras vezes sobre esse mesmo assunto, mas é um assunto que tem que ser repetido, igual o que eu repeti aqui na terça-feira, porque às vezes tem pessoas no culto que não estavam no dia dessa pregação e não ouviram ainda. Então vamos entender um pouquinho melhor hoje sobre a morte. E pastora, não tinha um assunto melhor para falar do que morte? Morte é um assunto, né, irmãos, que geralmente a maioria das pessoas fogem dele, né, do assunto. Mas é um assunto necessário. Assim como também é necessário o assunto sobre o inferno. E que nós vamos estar falando um pouquinho hoje também. Por quê? Eu digo sempre para vocês que, infelizmente, a maioria das igrejas, das denominações, hoje esqueceram de pregar sobre que existe inferno, que a pessoa tem que se arrepender, que um dia todos vão morrer, a não ser, é claro, aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento. Mas todos vão morrer, né? E nós precisamos então entender um pouquinho melhor sobre esse assunto que é tão necessário. Olha só, sobre o inferno, as igrejas não pregam mais hoje em dia, porque elas dizem que é assunto que não enche igreja, né? Como eu digo sempre para vocês, não é um assunto que dá ibope. Assunto que dá ibope é pregar para ficar rico. Assunto que dá ibope é dizer que tudo vai dar certo, como os pregadores coach estão fazendo hoje. Mas Jesus não veio para isso, e Jesus foi o que mais falou sobre o inferno. Então é preciso a gente entender bem por que ele falou tanto, né? Então vamos começar falando de morte. O que é a morte? A morte é uma separação. Ela é a separação da alma e do corpo. Veja só, a alma, ela vive sem o corpo, mas o corpo não vive sem a alma. Então, no momento que a pessoa morre fisicamente, a alma sai do corpo e o corpo perece. Como fala lá em Eclesiastes, né? Volta ao pó. Então, nós temos esse entendimento e sabemos disso, todo mundo sabe o que é isso. Mas as pessoas pensam muito só no que acontece com o corpo. Então a pessoa ali deixou de existir, morreu. Mas e o que vem depois? Uma fração de segundo depois que o coração para, o que acontece? As pessoas não querem pensar nisso. Pensam apenas no momento, no agora, de que estão vivos, então está tudo bem. Mas esquecem que um dia vão morrer e que vão ter que prestar contas ao Deus Todo-Poderoso.
Então a morte, separação, né, da alma que sai do corpo, porque nós não somos, irmãos, um corpo que tem uma alma. Nós somos uma alma que tem um corpo. Amém? Então o corpo é o menos importante. Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito é o que é justificado pelo sangue de Jesus no momento que a pessoa se converte, aceita o Senhor. A alma é a que precisa de santificação, porque é a que peca. Então o espírito é justificado, a alma tem que entrar no processo de santificação. E o que é isso? Se afastar do pecado. E o corpo? O corpo vai ser glorificado no dia do arrebatamento. Mas até o dia da ressurreição chegar, até o dia do arrebatamento da igreja chegar, o corpo vai ficar no pó da terra. E a alma? Para onde vai? A alma tem dois destinos para a alma do ser humano. Um é o paraíso, o céu, a glória com o Senhor. Para quem tem Jesus. Para quem não tem Jesus, o outro destino é o inferno. Não existe purgatório. Não existe qualquer outro lugar para onde possa ir a alma do ser humano. Então a alma do ser humano, quando acontece a morte física, já está destinada a ir para um destes dois lugares. E como que nós sabemos o destino da alma? Como que nós sabemos para onde que a alma vai? Enquanto a pessoa está em vida, ela tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não apenas como Salvador, eu repito isso sempre nas minhas pregações. Se eu perguntar quem é que quer Jesus como Salvador, todo mundo vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem quer Jesus como Senhor, aí muitos dos que levantaram a mão vão ficar de mãozinha abaixada, ou vão levantar apenas para disfarçar na frente dos outros, mas o coração não está sendo verdadeiro. Por quê? Porque aceitar o Senhor Jesus como Salvador implica também em aceitar como Senhor. E aceitar como Senhor é fazer o que Ele manda. Então tem muita gente por aí que diz: eu sou salvo, eu aceitei Jesus como Salvador, mas faz o que quer da vida, então não aceitou como Senhor. Então quando morrer, não é salvo. Ah, pastora, você não pode dizer isso. Eu não posso mesmo e não estou dizendo, mas a Bíblia pode e ela fala. Então quantas são as pessoas que estão dentro das igrejas e que estão ali apenas porque acham bonito os hinos, as orações, são simpatizantes da igreja, mas nunca entregaram seu coração verdadeiramente para Jesus. E essas pessoas que não entregaram seu coração no senhorio de Jesus, ou seja, para que Jesus mande na sua vida, não se converteram de verdade. Então o que nós temos que entender é isso: a pessoa precisa decidir para onde ela vai na eternidade enquanto está viva. Porque tem gente que acha que a morte muda a pessoa. A morte não muda ninguém, irmãos. Do jeito que a pessoa morrer, ela vai para a eternidade. Ah, mas foi tão bonzinho na vida. Importa se foi bonzinho. Nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos porque cremos em Jesus Cristo. Amém? Então não adianta, a morte não muda ninguém. Porque depois que a pessoa morre, podia ser odiada em vida, né, por alguém, mas quando morre fica bom. Ah, coitadinho, morreu. Coitadinha, morreu. Não muda.
Não muda o caráter da pessoa, não muda a personalidade, não muda a fé. Então, se a pessoa servia ao Senhor Jesus, enquanto estava viva, servia verdadeiramente. Eu estou falando servia a Jesus. Não vim na igreja apenas como vai no supermercado. Vou lá comprar 1 quilo de arroz, aí vem na igreja, não, hoje eu vou lá buscar uma bênção porque eu estou com dor de dente. Isso não é salvação. Então a pessoa tem que se preparar em vida para que possa chegar diante do Todo-Poderoso e nenhuma fração de segundo depois que o coração parar de bater, ela já esteja na glória. Mas se não servir de verdade, uma fração de segundo depois que o coração parar de bater, vai se ver no inferno. Vai estar no inferno. E de lá para nunca mais sair. Então nós temos que pregar sobre isso. Mas infelizmente, como eu já falei, não é uma pregação que dá ibope. Quem sabe se você soubesse que eu ia hoje pregar novamente sobre morte e sobre inferno, você nem teria vindo na igreja. Eu sei que muitos viriam, mas nem todos. Aí o que a gente entende com isso? Não quer assumir uma responsabilidade diante de Deus. Quer brincar. Quer fazer da igreja um supermercado de bênçãos. Pensa que Jesus é um comerciante. Ah, porque se eu der o dízimo, o Senhor tem que me abençoar. Que tem que o quê? Quem é que pode obrigar Deus a fazer alguma coisa? E muitas pessoas dentro das igrejas hoje fazem isso. Não, eu posso pôr Deus contra a parede, porque teve uma época aí, irmãos, que alguns pregadores, que eu chamo até de falsos pastores e falsos mestres, andavam dizendo assim, se você é dizimista, você pode pôr Deus contra a parede. Vai ter que exigir que Deus te abençoe, porque você é dizimista. Quem que pode obrigar a Deus a fazer alguma coisa? O dízimo você dá se você quer obedecer. Agora não dê como moeda de troca. Ah, porque eu pago o dízimo. Que paga o quê? Ninguém paga o dízimo. Você entrega o que é de Deus. E tem gente que quer negociar com Deus. Acham que Deus é um comerciante. Acham que Deus está agindo no mundo apenas para dar conforto, para dar riqueza, para dar vitória no trabalho, na família. E como eu vivo pregando aqui, eu digo para você mais uma vez, se você espera isso, você está totalmente errado dentro da igreja. Porque quando você vem para Jesus, você tem que ter um entendimento que você vai sofrer. Tem gente que não aceita quando eu falo isso. Mas se você não quer sofrer por Jesus, de que adiantou ele sofrer por você? Ah, eu vou para a igreja porque eu quero ficar rico. Coitado de você. Eu vou para a igreja porque eu quero ser curado. Tá, Jesus cura. Mas como eu falei aqui terça-feira depois, recebe a cura e vai curado para o inferno. Porque não entregou a vida para o Senhor. Não mudou de vida. Não houve arrependimento. Porque arrependimento é outro assunto que a grande maioria dos pastores de hoje em dia evitam. Ah, porque se eu pregar sobre arrependimento, o povo não vem mais na igreja. Pois então que não venha. Que tenha ali 5, 6, mas que esses 5, 6 sejam fiéis a Deus e sejam salvos. De que adianta a pessoa vir ficar aqui praticamente 2 horas, né? Sentado e não ser salvo. A Bíblia nos diz, o sujo, suje-se mais ainda. Mas o santo se santifique mais ainda. Então, como está a tua vida com o Senhor? Será que você tem olhado muito para os bens materiais? Será que você tem dado tanto valor para as coisas desse mundo? E tem esquecido das coisas do céu?
Olha o versículo que nós lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito Santo fala ao teu coração. Você tem que se preparar enquanto você está vivo. Depois que morre, aquilo que você fez em vida não vai mudar. Tem gente que só quer trabalhar, se torna um turista na igreja. Não tem tempo para ir na igreja. E Deus vai ter tempo para depois te abençoar? Ah, pastora, mas você não sabe meu horário, meu serviço. Eu entendo. Tem muita gente que tem um horário bem fechado, né? De manhã à noite. Não estou falando disso. O que eu estou falando é aquele que trabalha direto, mas mesmo quando tem uma folga, nem se lembra que tem culto. E daí? Daí quando chegar na hora da morte, vai clamar e vai dizer: Senhor, eu frequentava a igreja. E Jesus vai olhar e vai dizer assim: frequentava? Engraçado, eu não te conheço. Para muitos, Jesus vai dizer: eu não te conheço. Vocês sabem que tem o texto, né, que Jesus falou, que está lá em Mateus, que ele disse que muitos vão se apresentar diante dele e vão dizer: Senhor, em teu nome eu expulsava demônios. Em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Em teu nome, Senhor. E Jesus vai olhar e vai dizer: não te conheço, apartai de mim para o fogo do inferno. O que adianta daí? Ah, mas eu fui na igreja, Senhor. A igreja não salva. Quem salva é Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só quem salva é Jesus. E Ele nos diz que existe inferno. E Ele não quer que nós vá para lá. Por isso Ele falou tanto. Foi o que mais falou na Bíblia de todos os profetas, de todos os apóstolos, todos. Quem mais falou foi Jesus. O que mais Jesus pregou foi sobre o inferno. Mas as pessoas acham que por vir no culto uma vez por mês, estão salvos, vão para o céu quando morrer. Cuidado. Ou muitos podem até vir em todos os cultos, mas lá fora tem uma vida que... Aquele ditado que eu gosto de usar. Na igreja é um santo. Lá na rua ou em casa é um santanás. Né? E daí? Como é que fica quando chegar o dia do juízo para essa pessoa? E para piorar, vamos dizer assim, a situação, não existe só um tipo de morte. Existem 3. Mas pastora, uma só já não é o suficiente? Pois é, né? Mas existe 3. A morte física, que é quando o coração para de bater, a pessoa morre, o corpo vai para a terra. Essa é a morte física, que entrou em nós, seres humanos, através do pecado de Adão. Então, o corpo para de funcionar e vai para a terra. Morte física. Aí tem o segundo tipo de morte, que é a morte espiritual. A morte espiritual, a pessoa ainda não morreu fisicamente, está caminhando, está andando, está comendo, está trabalhando, está brigando, está sorrindo, está criando confusão, está criando caso, está vivo, mas está morto espiritualmente. Por quê? Falei agora há pouco que a morte é uma separação. Quantas pessoas estão por aí caminhando, fazendo tudo o que querem fazer, mas estão mortos espiritualmente? Porque estão separados de Deus. Porque não aceitaram ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Então estão por aí, estão vivos, mas estão mortos. O corpo está andando, a pessoa está falando, mas o espírito está morto. Porque não foi justificado pelo sangue de Jesus. Então é a morte espiritual. A pessoa pode estar
alegre, pode estar triste, pode estar trabalhando com dinheiro ou sem dinheiro, mas isso não muda a situação. Quem não tem Jesus está morto espiritualmente. E sabe uma coisa, irmãos, que tem muitos que se acham que estão salvos, que vêm na igreja de vez em quando, que vão ter uma surpresa tão grande quando chegarem diante do Senhor, porque estão mortos espiritualmente. Estão mortos espiritualmente, estão afastados de Deus, estão longe de Deus. Não adianta a pessoa andar por aí e está morto. É como um zumbi. Vocês já assistiram aqueles filmes de zumbi? Já viram pelo menos, né? A pessoa está morta, mas está andando. Então esse é o segundo tipo de morte. A morte espiritual. E o terceiro tipo de morte é a continuação da morte espiritual, que é a morte eterna. Então a morte eterna é continuação da espiritual, porque a pessoa está viva, mas está separada de Deus. Então quando morrer fisicamente, vai ter a segunda morte, que é a morte eterna. Então 3 tipos de morte, eu quero que você guarde bem isso: morte física, morte espiritual e morte eterna. A morte eterna, a pessoa já foi para o inferno, não tem mais como sair de lá. E lá, como eu falo sempre, as pessoas que acham difícil orar aqui, ter intimidade com Deus aqui, lá no inferno vão orar. As pessoas acham assim que quem está no inferno nesse exato momento está amaldiçoando a Deus, está brigando com Deus. Não é verdade. Quem está no inferno nesse exato momento está clamando por misericórdia, está orando. Não orou aqui, vai orar no inferno. O que é melhor, orar aqui ou orar no inferno? As orações no inferno não vão ser respondidas, porque é a separação eterna de Deus. Então a morte como separação. Separação da alma e do corpo, e separação também de Deus. 3 tipos de morte. Quando você morrer, para onde você vai? Para onde vai a tua alma? Ah, pastor, eu estou aqui na igreja, né? E adianta? Adianta chegar em casa e ser um São Tanás? Adianta chegar em casa, esquecer tudo que ouviu na igreja e fazer tudo o contrário? Adianta? Tem gente que parece que tem uma memória tão curta, que quando chega em casa, se outro da família perguntar o que foi pregado na igreja, sabe que eu não sei? Porque enquanto está aqui, está só de corpo, né? A mente está longe. Ou está no bar da esquina, ou está no filme pornô quando chegar em casa. Qualquer coisa assim. Adianta vir na igreja? Não adianta não. Está morto espiritualmente. Mas mesmo vindo na igreja, pastora, mesmo vindo na igreja, está morto espiritualmente, porque se está afastado de Deus, está morto espiritualmente. E quando passar pela morte física, vai acabar encarando a morte eterna. E de lá não sai nunca mais. Então o inferno é um lugar de oração, tá, irmãos? Lembrem disso. Eu sempre gosto de falar isso. O inferno é um lugar de oração. Quem não orou aqui enquanto estava vivo, vai orar no inferno. Só que a oração não vai ser respondida. E a pessoa vai estar separada de Deus para todo sempre. Mas não pode, pastora.
Eu vou na igreja, eu pago o dízimo. Você não paga, dízimo não salva. Por que você está falando de dízimo, pastora? Porque tem gente que acha que se trouxer o dízimo na igreja tem que receber um diploma de salvo. Pare com isso. Como está a tua alma? Se tu morresse agora, nesse exato momento, para onde vai a tua alma? Você tem certeza que você vai para a glória? 3 tipos de morte. Agora vamos falar um pouquinho do inferno. Aí já não basta falar de morte? Agora ainda vai falar do inferno? Pois é, né? Vamos ler Lucas. Capítulo 16. Versículo 19 em diante. E conforme eu for lendo, eu vou explicando. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Explicar esses versículos primeiro, antes de ir para os outros. Esse texto aqui que Jesus falou, foi o próprio Jesus que falou. Muitos dizem, e até muitos teólogos famosos dizem que é uma parábola. Não é uma parábola. É uma história verdadeira. O rico, nesse exato momento em que nós estamos aqui, está sofrendo grandemente no inferno. E o Lázaro, o mendigo, está se deliciando com os prazeres do céu. Vendo todas as belezas, a glória, as maravilhas que Deus preparou para aqueles que o servem. Então esses 2 homens estão nesse exato momento aonde Jesus falou quando contou essa passagem aqui. Não é uma historinha, é realidade. E diz aqui então que o pobre, né, o mendigo, ficava na porta da casa do rico, pedindo por misericórdia, pedindo um pedacinho de pão. E o rico, como diz ali, ou se regalava esplendidamente, quer dizer, ele vivia, não faltava nada. Não tinha trabalho nenhum. Mandava em todo mundo, era o líder da casa. E o pobre, então, o Lázaro, estava ali mendigando, coberto de feridas, de chagas. E os cachorros, né, iam lamber as feridas dele. Então a companhia do mendigo eram os cães. E ali ele estava sofrendo. Mas daí Jesus disse o quê? Versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quando Lázaro, o mendigo, morreu, os anjos vieram buscá-lo e levaram ele para a glória. E aí morreu também o rico, provavelmente no mesmo dia. E o rico, Jesus só disse assim, foi sepultado. Por quê? Porque um salvo, aquele que serve a Jesus de verdade, ele tem honra. Quando ele sair dessa vida, passar pela morte física,
ele vai chegar na glória levado pelos anjos ou pelo próprio Senhor Jesus. Mas o não salvo vai ser sepultado e esquecido. Eu falei aqui essa semana passada também do porquê que o mundo critica tanto o nome do Senhor Jesus. Por que aqui no Brasil, né, tem tanta gente debochando do nome de Jesus, fazendo coisas absurdas, principalmente no carnaval, né, mas não somente nessa época. Em toda época eles debocham do nome do Senhor. Sabe por que eles fazem isso, irmãos? Se você não estava aqui na semana quando eu falei, você vai ouvir agora. Porque Jesus está vivo. Porque ninguém persegue um morto. Você já viu alguém perseguir uma pessoa morta? Está morta. Vai ser esquecido. Mas Jesus está vivo. Por isso ele é perseguido. E por isso nós, como cristãos verdadeiros, também seremos perseguidos. Por isso que eu digo, quando você vier para Jesus, se prepare para sofrer. Não que o Senhor vai te abandonar. Não, não é isso. Mas o sofrimento vem por perseguição, por deboche. Por rirem de você ler a Bíblia. Por rirem de você estar constantemente na presença do Senhor. Porque você quer ter intimidade com Deus, você vai ser zombado por isso. Então se prepare para o sofrimento. Não é vir para Jesus e viver no mar de rosa. Jesus não prometeu isso. Mas então Jesus é criticado, zombado, porque ele está vivo, graças a Deus. Se ele estivesse morto, se ele não tivesse ressuscitado, ninguém mais lembrava de Jesus. Mas ele está vivo. E porque ele está vivo, nós também viveremos eternamente. Então veja só, o rico morreu e foi sepultado, quer dizer, ficou esquecido. Foi colocado lá, mas para o mundo aqui ele seria esquecido. Aí no inferno, olha só, versículo 23, no inferno estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. O que é isso? Ele morreu. No mesmo instante, ele já se encontrou no inferno. E levantou os olhos e enxergou Lázaro, que aqui na vida sofria tanto, agora estava se deliciando com a salvação do Senhor no paraíso. Porque naquele tempo, porque Jesus ainda não tinha morrido e ressuscitado, o lugar dos salvos era no interior da terra também, junto com os perdidos, apenas um abismo separava o inferno do paraíso. Quando Jesus ressuscitou, ele pegou os salvos de lá e levou para baixo do trono de Deus. Então hoje morre um salvo, não desce mais. Sobe, vai para baixo do trono do Senhor. Mas o não salvo desce para a região do inferno. Então o rico estava em tormento. E olhou, né, porque ainda era lá, Jesus não tinha ressuscitado, ele olhou e viu, depois de um grande abismo separando eles, ele enxergou Lázaro, lá longe, em alegria, em paz, em glória. E o que é que ele falou daí? Então clamando disse, Pai Abrão, tem misericórdia de mim. O Pai Abrão aqui é o símbolo do Senhor Deus, Pai. Tá? Porque eles eram do povo de Israel, então eles chamavam Abraão de pai. Então clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então o rico já estava sofrendo no inferno, e ele estava dizendo, não aguento mais. Que o Lázaro só molhe a ponta do dedo e venha colocar na minha língua para eu ter um refresco, para eu ter um conforto. Só que no inferno não tem conforto, não tem nenhum minuto sequer de paz. Nem um minuto sequer, nem uma fração de segundos de paz ou de alegria.
O inferno é separação total de Deus. Então é só tristeza, é só angústia, é só lembrança das oportunidades que teve nessa vida de aceitar a Jesus e não fez. Não vai ser tirada da memória. A pessoa que está no inferno nesse momento está se arrependendo profundamente por cada oportunidade que teve de servir a Deus verdadeiramente, não apenas para ganhar dinheiro, mas para servir ao Senhor de coração, para dizer: eu sou de Jesus, se for preciso eu morro por Jesus, mas não deixo meu Senhor. Eles estão se arrependendo nesse momento, e estão clamando misericórdia, estão orando. Pastora, como que você sabe disso? Porque Jesus falou. Então ele estava lá atormentado na chama e estava pedindo misericórdia. O que é que o pai Abrão respondeu? Ou seja, o que é que o pai respondeu? O que é que Deus respondeu? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Quando Abraão aqui, que é símbolo do pai, Deus Pai, estava falando: filho, lembra-te de que recebestes. Ele estava falando justamente porque aquele rico fazia parte do povo de Deus. Ele fazia parte da nação de Israel, então ele chamava Abraão de pai, ele conhecia Deus, ele sabia a respeito de Deus, mas ele não foi fiel, ele não foi humilde o suficiente para ajudar um pobre. E ele não foi no inferno por causa que ele era rico. Ele não foi para o inferno por causa disso. Tem muitos pobres nesse momento que estão a caminho do inferno, e tem muitos ricos que estão a caminho do céu. Então não é por causa de ser rico que foi para o inferno, mas porque ele era soberbo. Porque ele não ajudava ninguém, ele pensava só nele mesmo. Então ele foi para o inferno por isso. E aí Deus disse para ele: lembra que você recebeu tudo de bom na vida, e Lázaro só recebeu sofrimento. Então agora ele está em descanso e você em tormento. Então aqui nós vemos que muitos estão dentro da igreja que se consideram filhos de Deus, mas quando morrer vão para o inferno. Deus estava falando: filho, quer dizer, era do povo de Deus, mas não serviu verdadeiramente. E aí o que aconteceu depois? 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então Deus estava dizendo: está vendo esse abismo aqui? Você não pode passar daí para cá. E nem quem está aqui vai querer passar para aí, para esse sofrimento. Então Deus diz: tem um grande abismo. E também aqui se referindo de que quem morre não volta. A doutrina espírita ensina sobre reencarnação. Ensina que os mortos podem falar com os vivos, que podem voltar. Mentira do diabo. É para enganar as pessoas, isso não acontece. Olha o que Deus disse aqui: está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então não tem isso de morto falar com vivo. Não existe isso, não existe reencarnação. Morreu, vai ou para o céu ou para o inferno. E de lá não sai mais. Então eu pergunto de novo: se você morrer agora, para onde que você vai? Versículo 27. Então replicou. Quem replicou? O rico. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Por que o rico pediu isso aqui para Abraão? Quando eu falo Abraão, vocês sabem que é o símbolo de Deus Pai. Não porque ele estava bonzinho. Porque agora ele ficou bonzinho e não quer que os irmãos dele vão para o inferno também. Nada disso. No inferno não existe nenhum minuto de bondade. Não existe bondade no inferno.
Só sofrimento, dor, ranger de dentes, tristeza, vazio. Você já passou por uma angústia muito grande na tua vida que talvez você tenha dito assim, nunca mais quero passar por isso? Aumente aquele sentimento que você estava sentindo nessa hora por trilhões e trilhões, que é o que as pessoas passam no inferno. Separação total de Deus, da angústia. É vazio de Deus. Mas aí a maior parte das pessoas estão brincando e muitos dizem, o inferno não existe, o inferno é aqui mesmo. Vá nessa para ver. Vá nessa. Quando chegar lá, vai reclamar igual esse aqui fez. Então por que, pastora, que ele pediu para Abraão mandar o Lázaro ressuscitar e falar para os irmãos dele? Porque ele não queria que os irmãos dele fossem para lá? Porque quando eles chegassem lá, o castigo dele aumentaria, porque como eu já falei, no inferno não existe amor, não existe carinho, ninguém trata bem ninguém. E ele era o responsável pela família dele, então ele orientou os irmãos a serem maus que nem ele. Então quando os irmãos chegassem lá, o tormento dele aumentaria, porque eles iriam cobrar dele por estarem lá agora, sofrendo. Entendido isso, meus amados? Amém? Então não é porque ele tinha ficado bonzinho, não. Ai, agora ele está bonzinho. Então, quem sabe Deus tira ele do inferno, ele está pensando nos irmãos. Não tem isso, não. Foi para lá, não sai nunca mais. E não existe bondade. No inferno não existe nada de bonito. Olha só, nós sabemos aqui que o mundo jaz no maligno. Quantas coisas ruins nós estamos vendo no mundo. Quanta coisa terrível está acontecendo no mundo. Mas ainda existem coisas bonitas. Quantas paisagens bonitas existem que a gente pode olhar, admirar e dizer, glória a Deus, foi Deus que fez, olha que lindo. No sorriso de uma criança você vê a bondade e o poder de Deus. Numa flor você vê o poder de Deus. Aqui, mesmo que o mundo esteja, por enquanto, nas mãos do inimigo, mas ainda existem coisas bonitas que alegram o nosso coração, que foi Deus que fez. Mas lá não. Lá não vai ter nada de bonito, lá não vai ter nada de bom. E tem gente que ainda debocha e diz, ah não, mas o céu é chato, né? Eu vou ficar lá só voando, que nem os anjinhos, tocando harpa. Não, o céu não é chato, não. Nós vamos conhecer coisas tão maravilhosas no céu que a eternidade nunca vai ter fim. E vai ser tudo lindo, maravilhoso, cada coisa especial que Deus preparou para aqueles que servirem Ele de coração enquanto estão aqui. Mas no inferno não tem nada disso. E tem as pessoas que dizem, né, o inferno é chato, prefiro ir para... o céu é chato, prefiro ir para o inferno. Não sabem o que estão falando, são pessoas doidas. Mas se é o que eles querem, é o que eles vão receber. E aí, quando estiverem lá, vão chorar amargamente. E aí, então, né, o rico pediu isso. Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Por quê? Meus irmãos estão lá. Eu ensinei eles a serem iguais a mim. Então, eles vão vir para cá. Mande o Lázaro pregar para eles, dizer para eles não virem para cá. E o que é que Deus respondeu? 29. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que que Deus estava dizendo aqui? Quando Deus disse, eles têm Moisés e os profetas. Eles têm a lei e a palavra. Escute. E mude de vida. Porque se não mudar de vida e continuar brincando de servir a Deus, é para lá que vai. Meus amados, eu não falo isso para assustar vocês. Eu falo isso porque eu quero que vocês sejam salvos. Porque o dia que eu chegar lá no céu, porque eu também estou me esforçando para chegar lá, e creio que vou chegar em nome de Jesus, eu quero encontrar vocês. Para nós se alegrar junto.
Porque se eu não pregar isso para vocês, eu podia muito bem, como eu falo sempre, eu podia chegar aqui e dizer: Deus está contente com você, continue assim. Mas eu estaria mentindo. Você iria para o inferno, e eu também. Aí nós ia de mãozinha dada para o inferno. O que é que ia adiantar isso? Então eu prefiro que você não se agrade das minhas palavras, mas se acerte com o Senhor. Mude de vida enquanto é tempo. Depois não vai voltar ninguém que já morreu para dizer para você mudar de vida. Para dizer para você deixar de ser dinheirista. Para dizer para você deixar de ser imoral. Para dizer para você deixar de roubar, de mentir, de enganar, de prostituir. Ninguém vai voltar para te dizer isso. É a Bíblia que diz isso, a lei e os profetas. Como está teu coração? Versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abrão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, a palavra, a lei e a palavra, para nós hoje é a Bíblia, porque naquele tempo, quando Jesus contou essa história, a Bíblia como nós temos hoje ainda não existia. Então por isso ele falou a lei e os profetas, mas hoje nós temos a Bíblia. Mas tem gente que não lê a Bíblia e critica os que lê. Onde é que fica daí a resposta? A única resposta está em Jesus. Então Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E as pessoas vão levando a vida de qualquer jeito, sem lembrar que existe eternidade, sem lembrar que existe inferno, sem lembrar que precisa se arrepender. Jesus falou que nos últimos dias aconteceria uma coisa que se chama apostasia. Apostasia no grego tem dois significados. Pode ser a palavra usada para o próprio arrebatamento, como também para o abandono da fé. E hoje o que nós estamos vendo é muitas pessoas abandonando a fé. Podem estar dentro da igreja, mas estão fazendo coisa errada. Podem estar dentro da igreja, mas não estão servindo a Deus de coração. Aquele que serve a Deus de coração diz: não, eu não vou pecar, eu não quero pecar. Eu vou fazer certo na minha vida, eu quero fazer certo. Você pode até pecar, todos nós pecamos. O único que não pecou foi Jesus. Mas tem diferença de pecar e de viver em pecado. Não viva em pecado. Se arrependa enquanto é tempo. Hoje é tempo de arrependimento. Amanhã não sabemos se vamos estar aqui. Quantos pais, eu digo pais aqui, falando de pai e mãe, estão dando mau exemplo para os seus filhos dentro de casa. E daí quando os filhos não querem saber de Jesus, dizem assim: não sei o que eu fiz de errado. Você não sabe o que você fez de errado quando por várias vezes você lançou palavras de maldição, de praga sobre a vida dos teus filhos? Porque esse aí não vai dar em nada. Porque esse aí não presta. Quantas são as vezes que quem se diz cristão ou cristã falam coisas que, lembre bem disso, vão prestar conta a Deus um dia pelas palavras. Mas falam coisas assim como que desprezando a própria descendência, a própria geração. Aí se o filho não quer saber de Deus, é o filho que não presta? Ou se o filho só está na igreja, diz: mas você só vive na igreja?
Que bom que está na igreja, né? Mas daí os pais criticam. Em cada coisa da nossa vida, irmãos, nós temos que lembrar o seguinte: em cada coisa é necessário arrependimento. Do menor assunto ao maior. E mais uma vez eu digo, não adianta você vir de vez em quando na igreja, entregar o dízimo e achar que está salvo. Quantas são as vezes que você já lá dentro da tua casa falou mal da igreja? Teus filhos ouviram. Tua mulher ouviu, teu marido ouviu. Tudo isso vai ser prestado contas um dia. E não estou falando apenas do povo que frequenta a igreja, mas falo sempre dos líderes. Quantos líderes hoje estão desprezando a noiva de Cristo? Quando alguém fala mal da igreja, está falando mal da noiva de Cristo. Você acha que Jesus não vai defender a noiva dele? Cuidado. Ah, pastora, você está falando isso porque você quer que a igreja aqui fique cheia. Claro que eu quero que a igreja fique cheia, mas eu não estou falando por isso, não. Por mim, se tiver 2, 3 salvos aqui dentro da igreja, está maravilhoso. Pelo menos uma alma eu ganhei para Jesus. Porque hoje, o que mais se vê é o pragmatismo. O que é isso? Pragmatismo. É fazer o que dá certo, não o que é certo. Muitos líderes hoje pregam apenas para encher a igreja. Está enchendo a igreja, então está certo. Vou continuar, venham, venham. Mas estão pregando coisa errada. Teologia da prosperidade. Jesus não veio nesse mundo para te deixar rico. Ele veio para salvar a tua alma. Por quê? Porque ele sabe que tem o inferno. Foi ele que fez. Ele sabe como é terrível. Ah, mas então se Deus é bom, por que ele fez o inferno? Porque ele não fez o inferno para os seres humanos. Ele fez para o diabo e os demônios. Só que aquele que não serve a ele vai acompanhar o diabo e os demônios lá para o inferno. Cuidado. E a única maneira de se livrar do inferno e da segunda morte, porque a segunda morte é o inferno. Quer ver? Vamos ler. Abra aí a tua Bíblia em... Ou melhor, coloca lá para nós, né, Gui? Eu sinto saudade de ouvir o barulhinho das Bíblias aí, quando os irmãos folheavam assim, fazia um barulhinho gostoso, né? Hoje é só ali. Mas você pode trazer a tua Bíblia. Apocalipse. Dois 11. Apocalipse 2:11. E já deixa eu consertar aqui, porque senão vai ter gente saindo aí falando que a pastora não quer mais que coloque a palavra ali. Não é isso, não. A gente colocou ali porque tem gente que não tem o costume de trazer a Bíblia. Você que tem o costume, continue trazendo. Mas tem gente que não tem o costume, então daí pelo menos ali vai ler, já que não lê nem na igreja nem em casa. Apocalipse 2:11 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da... Foi o que nós já lemos. A segunda morte é para quem não é salvo. A primeira ressurreição é para os salvos. A segunda ressurreição é para os condenados, é para os não salvos. Então faça de tudo para você participar da primeira ressurreição. O que é isso? Aqueles que já morreram salvos em Jesus vão ressuscitar no momento do arrebatamento. E você que está vivo ainda,
né? Nós que estamos vivos ainda, vamos ser transformados e glorificados no momento do arrebatamento. Não vamos passar nem pela morte física. Olha que maravilha o que Jesus fez por nós. Nem pela morte física, aqueles que estiverem vivos no momento do arrebatamento vão passar. Então o Senhor nos livrou da morte. E mais uma vez vou ler aqui. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que é o vencedor? Aquele que serve a Deus, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que reconhece e diz, eu sou pecador, eu preciso mudar. Mas tem gente que não muda. Que gosta de continuar no erro. Eu não terminei de explicar o que é apostasia, né? Vou terminar e já vou terminar a mensagem. Apostasia, meus amados, é o abandono da fé. Então tem muitos que já abandonaram a fé, mas ainda estão sem abandonar o banco da igreja. Ainda estão na igreja. Mas não demora muito, some. E some para onde? Para o mundo. Porque a apostasia não é para aqueles que estão lá fora que ainda não conhecem a Jesus. A apostasia acontece com aquele que um dia já serviu a Jesus. Porque uma pessoa que está lá fora, que não conhece o Senhor, nunca aceitou o plano de salvação, como que ele vai apostatar de uma coisa que ele nunca teve? Como que ele vai abandonar uma coisa que ele nunca teve? Então a apostasia, Jesus falou, que ia acontecer no final dos tempos, e está acontecendo, é justamente dentro das igrejas. Assim como Abraão chamou para o rico, filho, porque ele fazia parte do povo de Deus, mas estava errado. Muitos estão hoje abandonando a fé. Pensam que sabem tudo, que pode mandar em tudo. E não são capazes de se dobrar diante de Deus, reconhecer que são pecadores. Mudar de vida. Confessar o Senhor com verdade. Então, o que você aprendeu dessa palavra hoje? Que existe 3 tipos de morte. A física, a espiritual e a eterna. Que depois que morrer não adianta pedir salvação. Tem que ser enquanto está vivo. E que o inferno existe. E é terrível. E Jesus não quer que nós vá para lá. Por isso ele foi a pessoa que mais falou sobre o inferno na Bíblia. Como está o teu coração? Nós não sabemos quando que iremos morrer ou se vamos estar vivos no arrebatamento. Mas se nós morrermos hoje ainda, se você morrer hoje ainda, o teu serviço vai te salvar? Os teus amigos que você considera tanto vão te salvar? O teu dinheiro vai te salvar? As tuas posses, os teus bens? O teu dízimo vai te salvar? Não. Só Jesus pode salvar.